clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 45, Sidney. Olha isso, 45 podcasts, cara. Fala, Felipe. Fala, pessoal. Chegamos aí na meia-idade aí dos podcasts e vamos lá, vamos que esse número vai crescer um bocado ainda. O último podcast do ano, aquelas piadinhas de tio. Agora só ano que vem que vocês vão ter podcast. Tem uns tio que adoram fazer essas piadas boas em festa, né? Todo ano. Todo ano tem, né? O último programa do ano, cara, a gente já chegou no número 45. Que absurdo, Sidney. Parece que foi ontem que a gente começou esse negócio, cara. Mas, pô, como é gostoso estar aqui toda semana, batendo um papo com a galera, falando um pouco de Patriots. Tem muita gente que já espera o podcast, já sabe quando vai sair, já estão acostumando a ouvir a gente. As perguntas estão chegando. O programa só fica melhor a cada semana com a participação de todo mundo. Por falar em participação, Sidney, a gente fez nesse domingo, deu meio errado, porque a internet e o Google estão querendo sabotar a gente, mas até que no fim deu certo. A gente fez a nossa confraternização do Patriotas aqui, de final de ano, foi um hangout ao vivo pelo nosso canal do YouTube, e a gente teve a participação do Eduardo Bernardes, do André Olivo e do Paulo Grandissoli, os leitores ouvintes que estão com a gente aí desde o começo, representando todo mundo, e a gente deu risada, hein, cara? Cara, sensacional, né? Pena que a internet me sabotou de novo. Eu consegui entrar com o vídeo, né? No aquecimento, quando a coisa foi pro ar, cancelaram o meu vídeo, eu não conseguia nem falar, nem ser visto. Fiquei só pelo chat lá, mandando recado pra galera. Mas foi muito bom, cara. Enquanto eu participei, depois eu vi a conversa inteira. Pessoal, muita gente boa, rolou papo sobre tudo que você imaginar. Até a cerveja que eu tinha falado rolou. Então, muito legal mesmo conversar com essa galera aí. Não, brigadaço pro Eduardo, pro André e pro Paulo, se disponibilizaram para bater o papo com a gente falou de NFL, falou de Patriots, falou das maluquices que nós vamos falar desse jogo aqui contra os Jets, foi um papo super legal. O bom é que quem não conseguiu assistir tá lá gravado, tem o link aqui no post também, se você quiser, dá para você entrar lá e assistir, só não dá para interagir agora porque já tá gravado, né, tinha que ter entrado no dia. Último recadinho de hoje, Sidney, que hoje as coisas estão rápidas. Colaboração do Patriotas. A gente está chegando no final do mês, ainda não batemos 100% das nossas contas pagas. Nunca vale lembrar, galera, que quem quiser colaborar, quem gosta do Patriotas, pode ajudar a gente, recebe um adesivo em casa e nunca é demais, né? O Patriotas tem que continuar e a ajuda da galera sempre é bem-vinda, né, meu? Exatamente. Ano acabando, a gente sabe que tem um bocado de confraternização para participar, um amigo secreto, essa coisa toda, mas a gente sabe que o pessoal do Patriota sempre comparece. Não deixe de colaborar, não só para ajudar a gente, mas também pelo adesivo, que é muito legal. Eu recebi o meu, né, finalmente, semana passada. Já colei na minha guitarra, tá sensacional. Então, o adesivo é muito legal. Colaborem aí com o nosso projeto, a gente já agradece desde logo. Falta pouquinho, estamos em 70% para fechar o mês. 2, 3 pessoas que ajudarem aí, a gente já mata essa história e vamos para janeiro que playoff vai pegar fogo. Bora falar de Patriots e Jets, Sidney, terceira derrota dos Patriots na temporada, 26-20, jogo que foi para prorrogação e que nem parecia que ia para prorrogação, né? Os Patriots fizeram um primeiro tempo péssimo, não conseguiram fazer nada, o jogo todo, na verdade, a gente não conseguiu fazer nada, mas teve uma reação no final que conseguiu pelo menos empatar no 20-20. Números completamente estranhos quando se fala de Patriots, Sidney. Tivemos o menor número de snaps na temporada para um jogo, 56 só no total. E aí, o que mais assusta e o que mais preocupa nesse Patriots. Eu lembro que a gente vem falando de third down
faz bastante tempo. Primeiro começamos a falar na defesa, tivemos que começar a falar no ataque e agora não tem como. Foram 10 tentativas de third down no jogo inteiro e uma só convertida, Sidney. 10% de aproveitamento. Não existiu ataque, né? E esses dois dados que você trouxe, eles são bem interligados, né? Esse número de snaps pequeno do ataque dos Patriots se deu principalmente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o ataque dos Jets conseguiu emplacar drives bem longos e o Tom Brady ficava no banco. E em segundo lugar, quando o nosso ataque entrava, em várias oportunidades ele foi 3 and out, 3 jogadas e punt. Esse dado de terceira descida ilustra bem isso. 1 de 10 é um aproveitamento ridículo. Nem parece aquele time que até um dia desses tinha o melhor aproveitamento de terceira descida da NFL, com 50%. Então, assim, foi um ataque inoperante durante quase toda a partida e nossa defesa cansou muito por conta disso, porque o ataque não conseguia sustentar drives no campo. Eu confesso que eu nunca tinha visto. Pelo menos assim, eu não fico olhando esses números dos outros times, mas de Patriots eu sempre dou uma olhada e eu não lembrava de ter visto isso, um aproveitamento tão baixo do ataque dos Patriots. Mas a gente foi puxar e aconteceu sim. 2013 teve um outro jogo desse nível e foi também contra os Jets. Os Patriots contra os Jets parece que, como eu falei pra você hoje, é o Chaves quando trava, né, cara? Dá uma pane nesse time que, pelo amor de Deus. 2013, então, contra o próprio Jets aconteceu isso também. E, se não bastasse tudo de estranho que aconteceu, cara, com esse ataque, teve o final daquele primeiro tempo, do segundo quarto, que pra mim foi a coisa mais estranha que aconteceu nesse jogo. A gente tinha 1 minuto e 53 ainda no relógio e 2 timeouts pra chamar. O que você, torcedor dos Patriots, acostumado com esse ataque que trabalha o 2 minute tão incrivelmente, pensa? Pelo menos field goal. O que aconteceu? Foram pro vestiário, Sidney. O que foi aquilo, cara? Cara, a segunda vez que isso acontece na temporada, eu me lembro que aconteceu contra os Broncos também, e é um atestado de que esse ataque não é mais sombra do ataque do início da temporada. E a prova é que a comissão técnica não confia mais nesse ataque para arriscar jogadas. Quantas vezes, né, você falou, a gente já viu em menos do que isso, até 1 minuto, às vezes com um tempo ou sem tempo para pedir, o Brady levava o ataque pelo menos até a área de field goal e chega num ponto que o Belichick e a comissão técnica não arriscam mais. Eles sabem que a situação é tão delicada, a produtividade está tão baixa do ataque que eles preferem fazer a coisa da forma conservadora e gastar o relógio no final do tempo. É uma pena, né? A gente que se habituou a um ataque que colocava medo nos adversários, agora está um ataque praticamente inoperante. Pois é, esse ano ainda, contra os Giants, eu fiz de dentro do campo disso, do drive inteiro. A gente fez um drive animal, com acho que 1 minuto e pouquinho no relógio. Funcionou, colocamos o Gostkowski para chutar. Num jogo como esse que acabou 20-20 foi para prorrogação, um chute do Gostkowski ali teria mudado o jogo. A gente teria ganho o jogo naquele final. Não dá para entender aonde que tá na cabeça desses caras. Eu acho que a única coisa, até que teve gente que perguntou no Twitter pra gente falar o que a gente acha do motivo, eu acho que é isso que você falou, né, cara? Não confiam nesse ataque. É melhor tirar de campo e conversar com eles, acertar a estratégia, do que deixar eles improvisarem ali e acabar acontecendo alguma coisa pior, uma interceptação para touchdown ou algo do tipo. A impressão é essa, né, cara? Porque teria que voltar pro ataque de qualquer jeito, teria que voltar pro jogo. Então a impressão que parece é que eles não estão querendo que eles se improvisem mais. Provavelmente a estratégia não estava montada do jeito certo para aquele momento, né? E é até interessante que talvez seja porque essas armas que o Tom Brady tem à disposição não permitam que ele faça um no-huddle, por exemplo, né? Que o no-huddle precisa de um entrosamento incrível entre os recebedores e o quarterback, às vezes até com um sinal apenas ele sinaliza a rota que o cara vai utilizar. Então, desfalcado desse jeito já dificulta esse 2-minute drill que eles chamam, sem você poder fazer no huddle, né? Você vai ter que fazer huddle para toda jogada, e com esses jogadores que estão lá, eles não arriscaram. So why did you elect the kick on the coin toss overtime? We thought that was the best thing to do. Bill, what were your specific instructions to Matthew? Because it seemed like there was some confusion. That wasn't any confusion. Pra gente falar dos running backs, a gente teve a estreia do Steven Jackson, um novo running back que estava há um tempo parado, a gente fez matéria dele aí já. E assim, uma coisa que foi interessante foi a quantidade de snaps que eles liberaram para os jogadores. Brandon Bolden teve 27 snaps com ataque, o James White 22 snaps,
o Steven Jackson 9 snaps apenas e o Josefa 3 snaps, todos como fullback, não atuou como running back, como tinha acontecido no último jogo. O que mostra aí, né, Sidney, que esses 9 snaps só pro Jackson foi realmente para desenferrujar o jogador, para ele ter ritmo de jogo de novo, não foi nenhum teste para cima dele, né? Exatamente. Ele tinha uma semana de treinos, digamos assim, e o próprio Belichick, ele deu uma dica sobre isso antes do jogo. Ele falou que iria utilizar o Jackson, mas que seria mais uma forma de avaliá-lo e construir para o futuro em cima dos poucos snaps que ele teria nesse jogo. Então ele meio que entregou antes da partida que não ia forçar, né? Não ia colocar o Jackson para participar de muitos snaps. Uma coisa também que eu achei interessante foi o próprio Josefa, que tinha aparecido bem, a gente falou dele, fez matéria com ele, que aí ele só atuou como fullback, 3 snaps, e nessa semana já, né, cara, na segunda-feira, já foi cortado do time, e já é carta fora do baralho, Sidney. Uma pergunta que veio aqui do Nayak Santos, qual que é a primeira impressão que a gente teve do Jackson, do Steven Jackson? Fala pra gente o que você achou. Eu acho que seria muita crueldade da nossa parte julgar o Jackson com uma semana de treino, correndo atrás dessa nossa linha ofensiva, que não abre espaço para nenhum running back, contra o front seven dos Jets, que é o melhor da NFL, contra corridas, entendeu? Eu acho que, mesmo que ele tivesse tido muitos snaps, o desempenho dele não seria bom, e isso não era motivo para a gente ter uma avaliação negativa, porque ninguém consegue correr contra os Jets. É muito difícil, né? E principalmente com essa nossa linha ofensiva, né? Que no passe era até mais ou menos, mas na corrida nem tanto. Então eu acho que foi realmente alguns snaps só para tirar a ferrugem, como você disse, para ele se soltar um pouco, né? Sentir o contato ali do jogo. Eu acho que essa semana ele vai, como o Bill Belichick falou, vai construir em cima disso, né? Vai corrigir algumas coisas, e eu acho que eles devem estar preparando ele para chegar 100% nos playoffs. A gente vai ter uma matéria no site, que inclusive foi eu que montei, e ele falou uma coisa que eu achei bem legal, que antes do primeiro snap, ele ficou falando pra ele mesmo assim, fica calmo, respira, vai dar certo. Eu achei muito legal ler isso, porque mostra o quanto ele quer que isso dê certo. Ele já tem nome, ele não precisa, não é tipo se ele não conseguir fazer alguma coisa que vão crucificar ele, mas isso mostrou muito, eu lendo a matéria e escrevendo, mostrou muito como ele quer que isso dê certo, e isso já é meio caminho andado, principalmente para ser jogador dos Patriots, né? É o que eles querem lá, que você vá lá trabalhar, que você faça de 110% do que você pode, e aí vamos ver se vai dar certo. Então, só isso dele ter falado eu já achei bem legal, bem interessante pra gente. Pra gente fechar aqui o running back, Sidney, eu quero falar do James White, que mais um TD recebido, e importante o quanto ele está aparecendo nesses passes curtos. A gente já falou que na corrida está sendo o Brandon Bolden mesmo, mas ele está recebendo passe e está anotando touchdown quase todo jogo agora, né? Ele está sendo muito importante nessa função de terceira descida, né, do running back de terceira descida, principalmente no jogo aéreo. Eu só achei que ele poderia ter sido mais utilizado. Eu acho que a gente investiu demais em corridas com o Brandon Bolden. Faz anos já que a gente sabe que não dá para correr contra essa linha do Jets, com Sheldon Richardson, Mohamed Wilkerson, agora tem o Leonard Williams. Então, não dá para correr contra eles, principalmente com a nossa linha ofensiva. Então, eu acho que deveríamos ter tido mais snaps com bolas para o James White no jogo aéreo do que correndo com o Brandon Bolden pelo meio. Mas o importante é que ele anotou o touchdown, tá anotando touchdown todo jogo, e essa função é muito importante para esse ataque. O Gronk, 98% dos snaps, mostrando que realmente a lesão dele passou, já é passado, não tem essa, ele tá pronto de novo. Recebeu algumas bolas importantes, teve aquela conversão de 4ª para 9 que foi absurdo o que o Gronk conseguiu fazer ali. É só ele mesmo que faz aquilo. Deu aquele gelo na espinha do tackle que ele tomou, mas graças a Deus não foi nada. E o que eu achei triste demais foi que no momento em que o nosso ataque resolveu... Teve um drive ali que a gente resolveu usar todos os trick plays, todas as engraçadolhas que a gente tem possíveis, a gente usou uma atrás da outra. E usaram o tal do flip flicker, que fazia tempo que a gente não via, que é quando o running back pega na bola e joga para trás pro QB lançar. O Gronk tava no Reeves, tava na frente e o Brady vai e me erra o passe, cara. Era pra ser um touchdown lindo, daqueles pra ninguém esquecer do Gronk, né? Seria uma jogada sensacional, né? Eu não sei se isso tem a ver com
se isso está atrapalhando psicologicamente o Brady, esse fato dele não poder confiar nesses caras aí, nos wide receivers principalmente, porque no começo dessa temporada ele tinha melhorado muito a questão da bola longa dele, né, que sempre reclamavam que ele sofria nesse quesito. Ele começou muito bem essa temporada, acertando muitos passes longos, e de alguns jogos para cá ele tem errado, né, e nesse do Gronk seria uma jogada sensacional, num momento difícil para o ataque, e ele errou o passe. Gronk, como você disse, mostra que está recuperado, está carregando esse ataque nas costas, né, entre os recebedores. E o Scott Chandler, eu quero acreditar que essa participação dele foi pelo fato de ele não estar recuperado totalmente da lesão. Se o Scott Chandler tiver 100% do fisicamente e tiver 4 snaps na partida, é porque realmente eles não acreditam mais nele. Eu quero acreditar que ele ainda não... Ele está voltando de lesão, esse é fato, mas eu quero acreditar que ele ainda não está 100% e por isso esse número limitado de snaps. So why did you elect the kick on the coin toss overtime? We thought that was the best thing to do. Bill, what were your specific instructions to Matthew? Because it seemed like there was some confusion. That one had confusion. Já estávamos em off aqui reclamando dos receivers, Sidney. Xingando. Pus pra gravar aqui pra não perder o ritmo. LaFell, 96% dos snaps, uma recepção, Sidney. Põe um cone lá, igual na época da Copa, que a gente tinha o Fred. Põe o cone do Fred lá que vai ser melhor, cara. Fred. Fred. Eu não tenho paciência mais pra falar do LaFell. Sério mesmo, cara. Tá ficando difícil de defender, né? Muita gente já tá pedindo a cabeça dele. O que eu consigo entender dessa situação toda é que o LaFell conseguiu produzir muito ano passado, quando ele era a terceira ou até a quarta ameaça do ataque, né? A gente tinha Edelman, tinha Gronk, às vezes até o Amendola chamava um pouco mais de atenção. Então você não tinha seu melhor nem seu segundo melhor cornerback marcando o LaFell. Normalmente, às vezes, era o terceiro. Então, ele conseguiu produzir, né? Quando essa defesa tinha essa atenção maior, focada em outros jogadores. Sem o Edelman e só com o Gronk, ele vira automaticamente, e sem a Amendola também, ele é automaticamente a segunda opção. A primeira é Gronk e a segunda ameaça é o LaFell. Então você já pega um cornerback melhor, você às vezes já tem um safety que não tinha muitas vezes nele, né, no passado. Então ele não tá conseguindo separação, cara. Ele não tá conseguindo separação do cornerback. Até assim, a gente criticou algumas semanas atrás que estavam forçando muita rota longa no LaFell e esse não era o forte dele. Melhoraram nesse sentido, né? Ele tá sendo usado em rotas mais condizentes com a capacidade dele e mesmo assim ele não tá conseguindo aparecer. Esse também não é o forte dele. Receber bola não é o forte dele. O forte dele é sentar e assistir o jogo, igual o nosso. Não é possível, cara. Pra gente ter uma noção, esse jogo a gente foi sem Amendola e Edelman, então a gente não tinha slot receiver. Era o LaFell numa ponta, cone 1, Harper na outra ponta, cone 2. O LaFell ainda fez uma recepção, Harper nada. Eu imagino que você que esteja ouvindo deve ter falado, nossa, o Harper jogou? Sim, ele jogou. Só que não conseguiu fazer nada. Sobrou pro Martin atuar no slot, que não é a dele, ele é um jogador mais de outside, mas foi lá pro slot e simplesmente fez o melhor jogo na carreira dele. Não é aquele jogo que você fala, meu Deus, o Martin fez tudo. Mas pro nível dele foi um ótimo jogo. E se tem alguém que tá aproveitando esse momento, é o Martin, né, cara? Ele tá conseguindo receber passes, tá conseguindo fazer first down quando eles acontecem, e tá sendo uma solução pro Brady ali depois do Gronk e do White. Melhor jogo na carreira dele, e ele já tem a melhor temporada também da carreira dele na NFL. Querendo ou não, pra ver o copo meio cheio aí, tem o Martin que tá começando a hora que cair aí com virar um terceiro receiver, quarto, entrar de vez em quando, pode ser que ajude bastante, né? Realmente, ele tá ganhando a confiança do Brady a cada jogo, ele tá melhorando a cada jogo, visivelmente, e eu tô curioso para ver o Martin jogando quando a gente tiver Edelman de volta, Amendola, como você falou, quando a defesa tiver outros jogadores mais importantes para focar, pode ser que esse cara realmente seja bem produtivo e pode ser uma arma importante nos playoffs aí, correndo pelas beiradas. Aí a gente tem uma pergunta do Oliveira 3, lá no Twitter, que é, quem tá sendo o melhor reserva? O White no lugar do Dion Lewis ou o Martin no lugar do Edelman? Eu já vou dar minha primeira opinião. Eu acho que por enquanto ainda é o White, porque o jogo corrido é importante, apesar de que o White recebe mais bolas, mas ele tá fazendo touchdown e ainda tá mantendo um pouco da atenção da defesa quando tem um running back do lado do Brady, porque ninguém tá conseguindo tirar essa atenção da defesa. O Martin ainda tá numa situação mais complicada ainda, eu acho. Ele tá tendo que sobreviver no pântano ali, onde nada chega pra ele. O que você acha, Cid?
Eu acho assim, você considerando somente a substituição, no caso, tira o Dion Lewis, bota o White, tira o Edelman, bota o Martin, eu acho o White mais importante, porque você não tem outra pessoa para fazer essa função. Se você não tem o Dion, se você tirar o James White agora, não tem nenhum running back lá que vai ser uma ameaça no jogo aéreo. Já o Martin, porque nos últimos jogos a gente tá vendo ele entrar sem Edelman e sem Amendola. Se fosse só sem o Edelman, a gente ainda tinha um Amendola, né, que poderia fazer essa função. Então eu acho o White um jogador mais imprescindível, ainda mais porque a gente não tem outro no elenco que faça o que ele faz. Pra gente só fechar esse ataque, na OL, a gente teve a contusão do Sebastian Vollmer, que saiu já com 10 minutos ainda do primeiro quarto, ele saiu. O Joseph acabou caindo em cima dele. E a notícia que a gente tem parece que é boa, ele vai perder só o jogo de Miami. Deve voltar para os playoffs, não deve perder mais nada, mas é aquela coisa, né? Nos Patriots nada é certo, tudo pode acontecer. Por enquanto, respira que parece que Vollmer está de volta para os playoffs. So why did you let the kick on the coin toss overtime? So we thought that was the best thing to do. Bill, what were your specific instructions to Matthew? Because it seemed like there was some confusion. There wasn't any confusion. No lado defensivo, Sidney, a gente fez um bom jogo de novo. Apesar de algumas bolas que a gente sofreu e Fitzpatrick quase sair como herói desse jogo, a torcida do Jets está enquadrando foto do Fitzpatrick essa semana, mas os Giants deixaram de pontuar muitas vezes. Eles não aproveitaram tantas oportunidades que eles tiveram. Se você for ver um jogo onde os Patriots não fazem nada e eles terem que ir para a prorrogação, não é um jogo incrível. Então nossa defesa teve sim o mérito dela. Uma informação que eu achei estranha até, foram só 17 jogadores que foram atuados nessa defesa, que atuaram nessa defesa. Foi um número baixo, e eu não sei dizer porquê, sinceramente. Não temos tantas lesões assim para não ter jogadores entrando, mas foi uma opção deles de meio que manter uma base da defesa ali a maior parte do tempo. Para você ter uma noção, o Butler, o Ryan, o Harmon e o Collins atuaram 100% dos snaps. A gente jogou sem o McCoy e o Chung e fez uma diferença absurda esses dois fora do campo, né, cara? Fez uma diferença absurda. A comunicação entre a secundária foi claramente atingida por essa ausência deles. A gente via várias vezes o jogador dos Jets solto na zona porque o Jordan Richards ou o Duron Harmon não sabia quem é que tinha que pegar, às vezes até com o cornerback Leonard Johnson também. Então, são dois jogadores que jogam em nível de Pro Bowl e que qualquer defesa da NFL sentiria a falta deles. Fizeram muita falta realmente. Bom, no front seven a gente não tem muito o que falar, é chovendo molhado. Sheard, mais um jogo absurdo dele, com um sack, um fumble forçado e 5 hurries, melhor jogador de front seven disparado. Malcolm Brown aparecendo de novo com um bom jogo, provavelmente o melhor jogo dele nos Patriots até agora. Acertou o QB uma vez e fez 3 hurries. Uma coisa que eu achei curiosa, Sidney, é o Hightower, que já falou que não está jogando 100%, ele não está em 100% da forma física dele, e atuou em mais da metade dos snaps aí, 48 de 71, e ainda conseguiu 4 hurries. O Hightower até ruim vai bem, né? Cara, ele não precisava, na verdade, nem falar que não está 100%, porque ele visivelmente não está 100%. A gente vê a dificuldade de locomoção dele, ele ainda manca da perna, né, que ele machucou o joelho. Eu acho assim, foi até uma irresponsabilidade colocar ele em campo tantos snaps, porque se ele volta a machucar esse joelho e ficar fora dos playoffs, a gente sabe que o nível da defesa cai bastante. Então, a gente, tudo bem que precisava de uma vitória para garantir a seed número 1 e o mando de campo dos playoffs, mas a gente já tinha a bye garantida, então eu acho que tá 100% saudável, aquilo que a gente falou nos 2 podcasts, né? Se tá 100%, vai pro jogo independente. Se não tá, poupa, porque a gente já tá nos playoffs. Então, eu achei minha responsabilidade deixar o Hightower em campo. E ainda no front seven, é interessante que a gente tá vendo o Chandler Jones meio bipolar esse ano, né? Num jogo ele vai lá e faz 2 sacks, força a fumble, no outro jogo você não escuta o nome dele. Então, ele é um cara muito importante para essa defesa. A gente não pode depender só do Sheard tá chegando no quarterback. A gente tem que o Chandler Jones tem que chegar pelo lado dele também. E me preocupa um pouco isso, né? Porque ele começou a temporada muito bem, jogando bem todas as partidas, mas da metade da temporada para cá ele alterna demais. Um jogo ele vai muito bem, outro jogo ele vai muito mal. E se cair um desses de muito mal no playoffs, a gente pode sofrer as consequências aí. A gente já tem uma temporada de bipolar, só que mais vezes jogando mal com o Ninkovich. Ninkovich faz tempo que não aparece de novo.
Óbvio que ele tá lá, ele aparece durante o jogo, mas não tem aquele jogo que ele merece a gente pegar aqui e falar dele. Faz tempo que a gente não fala do Ninkovic. E mais uma vez, né, eu volto a falar, quando o Jabal Sheard entra em campo, parece que o Ninkovic some. Esses três precisam achar um jeito de jogar bem juntos o mesmo jogo. Vai fazer uma diferença absurda ter Chandler Jones, Ninkovic e Jabal Sheard jogando bem. Até porque, como a gente já explicou, eles não estão sendo uma troca toda hora. Tem muitas vezes que os três estão no mesma jogada. Então os três precisam sim, tomara que isso seja no playoff, mas os três precisam sim ter um jogo onde os três joguem muito bem. So why did you let the kick on the coin toss overtime? So we thought that was the best thing to do. Bill, what were your specific instructions to Matthew? Because it seemed like there was some confusion. There wasn't any confusion. Secundária, Sidney, talvez tenha alertado aí, acendido um farol amarelo pra gente de novo. Tudo bem que a gente não teve o McCoy e o Chang, dá uma diferença grande, igual a gente falou já. Mas não dá, cara, não dá pra você viver de um time que se perde uma peça, decai tanto assim. O jogo foi ruim pra secundária, a gente tomou alguns passes longos, e aquele drive na prorrogação a gente já vai falar mais dele, mas foi um drive que basicamente a secundária não conseguiu segurar os Jets, que foram lá e venceram o jogo. O Leonard Johnson, que a gente tinha elogiado ele no primeiro jogo, foi péssimo, o pior defensive back nosso do jogo. De 9 bolas nele, 7 foram passes, 83 jardas. O Harmon, quando entra no lugar do Chang ali, junto com o McCoy, até dá. Mas ele ali, como principal safety, igual ele jogou dessa vez, não tem como. 2 de 2, 53 jardas e um touchdown. Se não bastasse, Logan Ryan também, 4 de 7 para 48 jardas, tomou um baile do Brandon Marshall, não tenho o que falar, a verdade é essa. Segundo jogo onde a gente vem aqui falar do Ryan, que ele sofre para marcar, depois de várias apresentações boas que ele teve. O único que, em tese, salvou aí foi o Butler, mas também tomou o touchdown que acabou o jogo, né? Cara, foi um jogo cheio de erros da nossa defesa. A falta do Chang e do McCoy, como você falou, foram sentidas demais, principalmente pelo Logan Ryan. Acho que quando acabou o jogo, o Ryan deve ter mandado uma mensagem pro Devin McCoy falando I miss you, porque ele sozinho não deu conta do Brandon Marshall. Quando precisou de ajuda, não teve, do Duron Harmon, né? Acho que no primeiro touchdown do Brandon Marshall, o Harmon ficou lá reclamando de falta, devia ter parado de reclamar da falta e olhado pra bola. Se ele olha pra bola, ele defende aquele passe. Ele não olhou. Não foi falta, né? E não foi falta, a gente falou na hora lá no Twitter. E o Butler, cara, que no primeiro jogo contra os Jets tinha sofrido pra caramba com o Eric Decker, fez uma partida sensacional, anulou o Decker durante quase 4 quartos inteiros, e na prorrogação cedeu a recepção que foi a do touchdown. Então, é como se fosse assim, pra coroar uma noite trágica assim da nossa secundária. Foi o único passe que o Butler tomou, de 4 bolas que foi pra ele, e foi o TD. O do Butler ainda a gente tem que, como a gente fala, não adianta você querer achar que o seu cornerback vai desviar 100% das bolas, vai ficar o jogo inteiro jogando. Então o Butler ainda é mais razoável, mas os outros foram muito mal. E uma coisa que é estranha nessa temporada, né, Sidney, que tá acontecendo e normalmente não acontecia, mesmo com defesas sofríveis que a gente tinha, são as big plays. Esse ano tá acontecendo muitas, né, cara? Muitas. Uma tecla que o Bill Belichick sempre bateu defesa não pode sofrer big play. A gente viu muito aquela defesa dos Patriots durante os anos que a gente chamava de bend but don't break, né? Que é aquela que entorta, mas não enverga, mas não quebra. Que seria jardas, mas não seria touchdown e o ataque ia ter que avançando aos poucos, né? Esse ano a gente tá cedendo big plays em quase todas as partidas. A gente separou alguns exemplos aqui. Nesse jogo agora contra os Jets, a gente cedeu um passe de 48 jardas pro Enuma, que foi justamente na prorrogação, quando o Leonard Johnson trombou com o Jordan Richards, e cedemos uma de 33 jardas pro Brandon Marshall. Contra o Tennessee Titans, a gente cedeu um passe um touchdown, inclusive, de 57 jardas pro Delaney Walker, um passe de 30 jardas pro Dorial Green-Beckham. Contra os Texans, um passe de 49 jardas para o Nate Washington e um de 40 jardas para o DeAndre Hopkins. E contra os Giants, todo mundo vai lembrar, aquele de 87 jardas para o Odell Beckham Jr. Então, não pode, isso é inadmissível. Eu acho que a primeira coisa que a defesa tem que defender são as big plays, porque são jogadas que acabam rapidamente com o drive, né, que pontuam rapidamente. Então, tem que corrigir isso aí. Eu sei que estava sem os dois safeties titulares, mas é inadmissível. Não, e sem os dois safes titulares nesse jogo.
Titans, Texans e Giants que a gente conversou não foi esse caso. Então os safeties não estão, nesse caso de big play, não estão sendo tão importantes assim, não. A gente está sofrendo. E esses exemplos são os que a gente puxou de cabeça dos últimos jogos, né, cara? Porque o ano inteiro a gente teve problema com isso. Não tem essa, não. A verdade é, a nossa defesa é muito boa, só que esse problema da big play, ele é mais resolvido pelo front seven quando chega no QB do que quando a bola vai lá na secundária mesmo. Quando ela chega na secundária, a gente tem problema. A gente só consegue limitar isso quando o front seven não deixa o QB lançar. Isso ficou um pouco escondido durante principalmente a primeira metade da temporada, porque a gente cedia essas big plays no final do jogo, quando o jogo já estava decidido a nosso favor. Ia pro tal do garbage time, né? No garbage time. Então não era uma coisa que você batia muito. Olha, a defesa está cedendo big plays. Porque não fazia mais. Às vezes eram os reservas, né? Eu lembro agora, você que falou, eu lembro do Bradley Fletcher pro Sammy Watkins na semana 2. O Antonio Brown teve na semana 1. O Jacksonville Jaguars conseguiu big play contra a gente. Então, se você olhar direitinho, foi a temporada inteira isso. So why did you elect the kick on the coin toss overtime? We thought that was the best thing to do. Bill, what were your specific instructions to Matthew? Because it seemed like there was some confusion. There wasn't any confusion. Não tem como, Sidney. Todo programa agora a gente tem que falar de special teams. Não adianta. Tinha programa que a gente nem falava porque passava tudo tranquilamente. Só que depois dos fumbles veio o tal do negócio de escolher chutar nessa prorrogação. Deu um nó na cabeça de todo mundo. Teve gente xingando o Slater. Aí o Belichick foi e avisou que ele que pediu. A gente avisou. Quem tava xingando o Slater passou a xingar o Belichick. Daí falou que era um absurdo, onde já se viu isso. Pior gerenciamento de jogo que já viram na história. Que o Belichick era burro, o Belichick era idiota. Eu vi de tudo sobre esse caso. A verdade é, seja verdade ou não o que o Belichick falou, ele assumiu e trouxe para ele. Muita gente está alegando que ele está falando que foi ele que pediu para cobrir o Slater, porque o Slater é capitão, o Slater é Pro Bowl, e o Slater teria errado e o Belichick cobriu ele. Eu acho difícil pelo jeito que o Belichick cuida das coisas, mas não é impossível. Pensando nessa questão de Belichick, sim, escolheu chutar, vamos tentar entender aqui, Sidney, por que ele tentou fazer isso? Qual que era o motivo para isso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que dá para dizer que não foi o Belichick tentando cobrir o Slater, porque existem reportes de quem estava na sideline, de que quando o Slater foi informado que os Patriots escolheriam chutar, ele meio que não acreditou e foi lá confirmar umas 3 vezes com o Belichick. É isso mesmo, é para pedir o chute. Então, o pessoal que estava na sideline falou isso. Então, realmente, foi uma ideia do Bill Belichick. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que na hora eu não entendi, eu tô no bolo de que não entendeu, porque você na prorrogação, com essa regra, né, que se você pontua o touchdown, você acaba o jogo, e se você não faz o touchdown, você dá a chance pro outro time pontuar, eu não entendi. Depois, analisando friamente, assim, até porque a gente tava com a cabeça quente da derrota, da atuação, hoje eu acho que o Bill Belichick fez a escolha correta. Por quê? Quem viu o jogo, viu que o nosso ataque sofreu o jogo inteiro, foram vários three and outs, vários punts, uma conversão apenas de terceira descida. Já a defesa começou mal, cedeu muitos pontos no primeiro tempo, mas no segundo tempo ela cedeu apenas 3 pontos, salvo engano. Acho que no total, no quarto, a defesa cedeu 30 jardas para os Jets. Então, assim, se você olhar a curva da partida, a defesa estava em alta no final do jogo e o ataque estava em baixa durante o jogo inteiro. Então, o que é que o Bill Belichick pensou? Se eu escolho receber a bola, e existe uma chance grande do meu ataque e um three and out, ou mesmo que tenha um first down, não avançar tanto, a gente vai para o punt e os Jets vão pegar a bola precisando só do field goal para ganhar o jogo. Então, eu tô vendo minha defesa melhorando, crescendo na partida, eu vou chutar, porque os Jets começam lá de trás, a chance é maior da minha defesa fazer uma boa jogada e a gente receber a bola numa posição de campo precisando do field goal. Então, essa foi a lógica que ele usou e, repito, analisando a partida como ela se desenhou, eu acho que ele escolheu corretamente. Só pra gente lembrar aqui pro pessoal que não tá tão acostumado com essa regra. Foi pra prorrogação, o time que tem a posse de bola primeiro, qual no caso os Jets, se anota um touchdown, acaba com o jogo. Se anota um field goal, o outro time, no caso os Patriots, ainda tem a chance de tentar alguma coisa. Ou seja, chutar um field goal para empatar ou fazer o touchdown para vencer. Então essa base que é a explicação que o Sidney deu, que é onde a gente tentou chegar na melhor opção
de o que passou na cabeça do Belichick. Ele tendo uma defesa boa, ele forçaria os Jets a atacarem primeiro, você seguraria pelo menos um field goal, ou, como você disse, com uma posição boa de campo, jogando o ataque dos Jets lá atrás, você conseguiria até segurar o ataque dos Jets, e aí com o nosso ataque totalmente falho que tinha, entraria com a função de colocar a bola na distância para o Gostkowski. Não entraria com a função de anotar num touchdown. A questão é que não deu certo. A defesa não conseguiu segurar como ele imaginou que conseguiria. É aquela coisa, né, Sidney? Se desse certo, se a defesa tivesse parado os Jets, a gente entrasse, conseguisse alguma coisa e o Gostkowski chutasse, o Belichick é gênio, o Gostkowski é maravilhoso e os peitos são incríveis. Mas não deu, né? Pra quem não lembra aquele jogo da temporada de 2013, que a gente virou uma partida incrível contra os Broncos na prorrogação, lá em Foxborough, que foi pra prorrogação, os Patriots ganharam na moeda e escolheram chutar, e todo mundo ficou chocado, porque o vento estava muito forte e o Bill Belichick escolheu defender contra o vento, e a gente estava vendo que o Peyton Manning não conseguia lançar a bola contra o vento. Então, naquela oportunidade tinha esse fator a mais, que era o vento, mas deu certo e Bill Belichick é gênio. Nesse caso, como deu errado, ele vai pagar pelas consequências. Agora, achei uma frase, eu vi uma frase essa semana muito legal, porque muita gente começou a dizer que foi a arrogância dele chutar a bola. Eu não sei o que é mais arrogância, é você chutar a bola na prorrogação ou você achar que você entende mais do que um cara que tem 6 anéis de Super Bowl. Então, eu vou por aí. Na entrevista que ele deu, a gente até pôs aí, tá no post para quem quiser ver, aí também é a vírgula do nosso programa hoje, um pedacinho dela. Ele, como sempre, foi bem seco, perguntaram para ele só falou que era por causa de posição de campo e foi ele que decidiu. Basicamente ele fez isso daquele jeito Belichick de responder as coisas. Mas eu achei que ele estava desconfortável, né, Cid? A gente até conversou sobre isso. Eu não sei se ele está desconfortável por ter feito ou não, mas por não ter conseguido, né? Eu acho que o desconforto é mais é a minha decisão que deu uma derrota do que qualquer outra coisa, do que eu estou encobrindo alguém ou não. Se assistiu, eu achei muito disso, né? Tipo, eu errei e eu dei a derrota pro meu time, a verdade é essa, né? Ele não está muito acostumado com isso, né? Normalmente, quando ele dá entrevista após derrota, a gente perde por vários fatores. Defesa joga mal, ataque joga mal, e ele assume sempre a responsabilidade, fala que o time foi mal treinado, que ele poderia ter feito um trabalho melhor, mas no fundo, a gente sabe que foi porque o cara não fez o tackle, o outro lançou uma interceptação. Nesse caso, não. A responsabilidade da derrota está diretamente ligada a uma escolha dele. Então, isso é uma situação que deixa qualquer pessoa desconfortável de estar dando explicação sobre isso. Eu tenho certeza que ele não fez isso para cobrir o Slater. Ele fez essa decisão mesmo, ele escolheu, e como não deu certo, e a gente falou, aí ele tá sofrendo a pressão das consequências aí. E vamos falar a verdade, para terminar esse assunto, se os Patriots dessem a bola na mão do Brady, do jeito que tava o jogo, provavelmente ele não teria conseguido nada, os Jets iam pegar e pelo menos chutar um field goal e ganhar o jogo do mesmo jeito. A verdade é essa, os Patriots ganharam a chance de jogar essa prorrogação. A gente não mereceu ganhar esse jogo em momento nenhum. Então foi só a questão de ter uma polêmica em cima da escolha. Mas eu acho muito difícil, a gente não tinha ataque para avançar. O último drive antes da prorrogação mostrou, foi um drive péssimo que a gente não conseguiu converter. Outra terceira descida e muito difícil. Posso estar errado aqui, mas muito difícil a gente conseguir avançar alguma coisa com aquele ataque, principalmente para touchdown, né? E você falou, aí muita gente também comentou, você tem o Brady como quarterback, talvez o melhor quarterback da história, como é que você não bota a mão dele na hora que mais precisa? Eu digo, realmente, a gente tem um Brady, a gente sabe que ele é clutch nessas horas, mas a gente tem o Brady com Brandon LaFell, Chris Harper e Keyshawn Conor Martin. LaFell, Conor Harper. A gente não tava com o Brady, com Edelman, Amendola, Gronk. Se você olhar as últimas viradas de jogo dos Patriots nessa temporada, na temporada passada, quem aparecia no final e fazia conversões absurdas era o Gronk, era o Amendola e era o Edelman. Você pode pegar qualquer virada das últimas temporadas que esses 3 caras estavam diretamente envolvidos. Só tinha um deles ontem, que era o Gronk. Então, era o Brady, mas era o Brady meio desarmado, digamos assim. Só para ilustrar o que você falou, de novo, de dentro do campo contra os Giants, o drive final, o Amendola salvou o drive, quem assistiu sabe, quem não assistiu pode assistir que vê. Se não fosse o Amendola, também não teria colocado a bola para o Gostkowski chutar. A verdade é essa. So why did you elect the kick on the coin toss overtime?
So we thought that was the best thing to do. Bill, what were your specific instructions to Matthew? Because it seemed like there was some confusion. There wasn't any confusion. Para fechar esse podcast, Sidney, o último de 2015, vamos continuar aqui na nossa história, lembrando todo mundo o que a gente precisa para esses playoffs. A gente já está com a bye garantida e agora nos resta ganhar dos Dolphins. Era para ser um jogo para a gente descansar a galera, um jogo que não valeria para nada, mas acabou que ele tem importância sim e a gente precisa ganhar, né? Tem que ganhar. O mando de campo, já que você tem essa oportunidade, é uma coisa sensacional. É uma vantagem grande, realmente, porque a gente sabe que o retrospecto dos Patriots no Gillette Stadium é absurdo, absurdamente positivo. Então, a pena é que a gente, como o próprio Bill Belichick falou, não vai poder poupar ninguém. Vai ter que jogar com todo mundo para tentar garantir esse mando de campo dos playoffs aí. Eu acho que está muito, muito tranquilo para a gente conseguir. É lógico que não existe jogo ganho antes da bola rolar, mas o nosso próximo adversário está completamente desmotivado, já não joga mais por nada, então eu acho que a gente vai conseguir. E tem que lembrar também que o Tannehill se machucou no último jogo, é dúvida para esse jogo. Se ele não jogar, fica mais tranquilo ainda e não tem desculpas. Os Patriots precisam vencer essa partida de qualquer forma, seja com reserva, seja com titular, tem que entrar lá e ganhar o jogo. A gente vai falar mais de Dolphins, como vocês já sabem, no nosso pré-jogo no YouTube no domingo. Importante lembrar também, né, Sidney, que o jogo vai passar na TV brasileira pela 1000ª vez nessa temporada. Um jogo só não foi televisionado e o Esporte Interativo, o pessoal aqui, o Guilherme e o Otávio já nos avisou, o Esporte Interativo passa esse jogo no domingo às 4 da tarde. Sidney, vamos ficando nessa. Um feliz 2016 para você, para sua família, Felipe Durante, Arthur Cunha, para todo mundo que ouve a gente, que lê, que está com a gente todos os dias. A gente só tem que agradecer esse ano incrível que foi para a gente e desejar que 2016 chegue com muita saúde e mais um anel para a gente, né, cara? É isso aí, um ótimo ano novo para todos vocês, a galera do Patriotas e principalmente para quem acompanha a gente. Muito obrigado por ter nos acompanhado durante esse ano. 2016 a gente já entra com a motivação lá em cima, playoff chegando e vamos fazer de tudo para fazer um ótimo ano aqui no Patriotas. Muito obrigado e um ótimo 2016 para vocês. Abraço, galera. Feliz ano novo. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still